Bom dia, meus consagrados. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo? Espero que sim. Postei um vídeo outro dia para vocês que estava sem áudio, que foi um tanto problemático para mim, mas tudo bem. Não sei se vocês estão me ouvindo. E espero que sim. Hoje eu trouxe para vocês a nossa aula de primeira geração do modernismo brasileiro. É, Essa geração, ela foi muito importante, na verdade. Ela é a aula mais extensa das gerações, creio eu. Eu vou primeiro dar uma aula curta falando sobre as características do modernismo da primeira geração e depois eu falo dos autores, tá bem? Vamos lá. Então, a gente tem que entender, antes de tudo, que a primeira fase do modernismo ela foi muito influenciada pelas ideias de Oswald de Andrade, que lançou o Manifesto para o Brasil e o Manifesto Antropofágico, que eu falei que eu ia falar antropófago, que eu falei que eu ia falar mais nessa aula. Então, vamos falar a relação entre arte e antropofagia. Em 1928, ele foi lançado como uma continuação, uma espécie de continuação do Manifesto para o Brasil, o Manifesto Antropófago, escrito por Oswald de Andrade. Eu trouxe aqui um trecho dele que eu achei bem interessante que fala sobre as bases desse manifesto. Eu queria discutir com vocês algumas coisas que a gente acha aqui. Bem, vamos lá. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Contra todas as catequeses, contra as mães de Gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Eu quero ressaltar, eu vou explicar exatamente o que significa antropofagia, tudo, fica tranquilo, mas eu quero ressaltar algumas coisas antes que eu acho importantes. Primeiro, aqui essa frase, to be or not to be, that's the question. É claramente uma referência a William Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. E aqui ele coloca o tupi, que é uma língua indígena, né, que é falada até hoje no Brasil, em algumas comunidades, enfim. E ele traz essa união para falar que a gente pode se inspirar na arte europeia, que a gente pode aprender com eles, mas a gente não pode copiar eles. Então, não é para falar ser ou não ser, é to be or not to be. Então, a gente tem que falar sobre o Brasil, falar sobre a língua brasileira, o tupi, o português, enfim. Quando ele fala contra todas as catequeses, ele não está falando, na verdade, nada contra a religião católica. Ele está falando sobre o que isso representa. A catequese foi um monte de branco europeu vir para o Brasil e ensinar para os indígenas a religião católica. Então veio gente da Europa ensinar para a gente o que eles pensavam e nos obrigando a pensar e fazer as coisas da mesma maneira. Não é uma crítica à religião, mas na verdade é uma crítica a gente copiar, a gente aprender a fazer a arte europeia e fazer uma arte europeia no Brasil. E não é isso, é para fazer uma arte brasileira. Então, fizemos Cristo nascer na Bahia, também não está falando sobre religião, na verdade. É porque se eles trouxeram essa ideia de que Cristo nasceu no Oriente Médio, enfim, e tem toda aquela história, aqui a gente tem que criar uma história própria nossa. Então é uma metáfora, falar que fizemos Cristo nascer na Bahia. É como se dissesse fizemos a arte nascer na Bahia, fizemos a arte nascer no Brasil. Então a ideia de tudo isso é pegar o que não é nosso, pegar a arte europeia, mas a partir disso comer essa arte europeia e produzir algo verdadeiramente nosso. E aí entra o que significa antropofagia. Antropofagia era uma prática de algumas tribos indígenas no Brasil de que quando tinha um conflito armado entre tribos e uma saía vencedora, os guerreiros mortos da tribo perdedora eles eram comidos. Assim, a carne deles era comida pelos guerreiros da tribo vencedora. Mas isso não era considerado canibalismo, porque o canibalismo ele é feito para se alimentar. Então, quando você come a carne de um ser humano para se alimentar, isso é um canibalismo. Mas a antropofagia era uma cultura, porque eles acreditavam que comendo os músculos,
comendo as partes dos guerreiros derrotados, você ia conseguir adquirir todas as características boas que aquele guerreiro tinha. Então, na verdade, isso era uma prática muito honrada, porque era um elogio à tribo perdedora. Fala, olha, vocês tiveram guerreiros dignos, foi tudo muito digno e por isso que a gente quer adquirir para nossa tribo as suas qualidades boas. Então a gente vai comer a sua carne. Então essa é a ideia e é isso que o Oswald de Andrade quer fazer. Ele quer pegar a arte europeia, quer que a gente coma ela, digira ela, pegue o que existe de bom dela e fazer algo verdadeiramente nosso. Então, da mesma maneira que você pega as características boas da tribo perdedora para fazer uma tribo mais forte, tudo, aqui o Oswald de Andrade está falando para fazer algo verdadeiramente nosso. Então é isso que significa, no contexto da literatura e da arte brasileira, ser antropófago. É pegar a arte europeia e fazer algo verdadeiramente brasileiro. Pegar a característica boa, mas não copiar, fazer algo brasileiro de fato. E esse manifesto foi muito importante da primeira geração. A primeira geração foi de 22 a 1930 e é interessante porque todos aqueles manifestos, todas aquelas revistas estão dentro dessa primeira geração. Então a gente já estudou grande parte dela, a gente só não estudou os autores, mas aqui eu vou fazer uma síntese do que era comum a todos aqueles movimentos, todas aquelas revistas. Foi chamado de fase heróica. Aqui tem uma frase muito boa do Manuel Bandeira que fala muito sobre essa fase. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. É porque o modernismo brasileiro, principalmente a primeira fase, ele queria muito enfrentar o conservadorismo. Então, desde a Semana de Arte Moderna, os modernismos queriam que as pessoas vissem com os olhos livres. Então, sem os preconceitos do parnasianismo, sem os preconceitos do simbolismo, do realismo, eles não queriam mais isso. Então, os modernistas eles enfrentaram o que já existia, por isso heróica, porque eles sozinhos tentaram colocar uma arte completamente diferente que ninguém estava acostumado. E também uma fase de consolidação, porque foi apresentado já na Semana de Arte Moderna. Só que tinha que ter uma continuação para que não morresse a arte moderna. E aqui eu coloquei uma frase que eu li e eu gostei muito, que eles romperam com os finais felizes, porque o romantismo ele vendia os seus textos porque as pessoas queriam relaxar e ler um final feliz. As lições de moral do realismo, que criticava a moral da burguesia, isso e aquilo, mas era sempre uma lição de moral. E os realistas tinham a moral deles, mas eles eram muito moralistas. Então, e nesse ponto já tinha passado a época romântica, realista, e os textos que existiam, eles tinham os finais felizes, eles tinham as lições de moral, simplesmente para vender, e não mais porque tinham um valor de ser romântico ou de ser realista. E é isso que eles queriam combater, eles queriam... A arte inteira já tinha mudado, o mundo inteiro já estava fazendo uma arte nova e a gente estava copiando o que vendia ainda. E isso não era nada positivo para a nossa arte, eles quiseram romper com isso. E daí eles congregaram artistas diferentes e que tinham coisas muito em comum. Primeiro, eles foram muito influenciados pelo futurismo, como eu já falei. O cubismo, do ponto de vista que eles colocavam diferentes perspectivas de fatos históricos que já eram consagrados. Então, em Macunaíma, por exemplo, o Mário de Andrade faz algo um pouco cubista, quando ele coloca outra perspectiva sobre a criação do brasileiro. Então, lá, antigamente, José de Alencar já tinha falado do primeiro brasileiro, como a gente discutiu em Iracema. Aqui, o Mário de Andrade ele vai fazer um texto do Macunaíma, falando da história do brasileiro, da trajetória, como o Macunaíma sendo um herói à brasileira, com todos os seus defeitos e qualidades. E o surrealismo, que é algo mais do sonho, algo que às vezes não tem tanto sentido, é algo mais obscuro. A primeira característica e mais importante é o rompimento com a linguagem tradicional. O que significa? Significa que, a partir de agora, eles começaram a colocar nos textos a linguagem que se fala na rua. E não só a linguagem da academia, de coisas escritas, não. Tem termos chulos, em vez de falar para, eles falam pra, sabe? Então eles colocam coisas desse tipo. Em vez de falar você, fala se, sabe? Então eles colocam coisas que a gente fala. E não, em vez de estou bem, é tô bem, entendeu? Isso que é coloquialismo, é isso que eu quero dizer com romper com a linguagem tradicional. Existe uma liberdade formal, principalmente nos poemas, porque eles usaram duas coisas. Se você está anotando, essas duas coisas são importantes de você anotar. Eles usaram o verso livre, que significa que é um verso sem métrica, ou seja, não tem aquelas
aqueles aquelas sílabas poéticas todas iguais, nada, é um monte de frases sem padronização nenhuma. E o verso branco, que é um verso sem rima. São as duas grandes quês de liberdade deles. Além disso, eles abandonaram o soneto completamente. Eles fizeram algo muito interessante também, que é o poema piada, que é literalmente o que parece, é um poema que é uma piada, a gente vai ler um daqui a pouco. Eles usaram muito da intertextualidade, principalmente para fazer uma crítica ao passado. Então eles fizeram aquela crítica que a gente já viu, a profissão de fé do Olavo Bilac, com os sapos do Mário de Andrade. Manuel Bandeira, Oswald de Andrade fez o Canto ao Regresso da Pátria, que é uma relação com a canção do Exílio do Gonçalves Dias, a gente vai ver logo. Além disso, eles valorizaram temas cotidianos, ou seja, não era mais o parnasianismo que estava descrevendo um vaso chinês que não tem nada a ver e não quer falar da rua. Aqui o negócio é falar do povo, sabe? A valorização é do povo brasileiro. Não é mais para ficar só falando da alta burguesia, não, é para falar da vida do povo de fato. A individualidade de criação aqui é algo muito parecido com o romantismo, porque existia uma heterogeneidade imensa, cada um fazia o que queria, porque é isso a arte moderna, é querer a liberdade máxima, é você poder fazer o que você quiser. E temas brasileiros, gente, não dá mais para falar dos montes parnasianos, dos montes Árcades e das musas e esse negócio de cultura greco-romana. Não, tem que falar do Brasil, não dá mais para ficar preso nisso o tempo todo. Tem que falar de comida, da nossa paisagem, da nossa religiosidade e criticar também o que precisa ser criticado, sabe? Então, essas são as principais características desse momento. Eu coloquei aqui alguns textos para a gente ver algumas coisas. Esse aqui é o poema piada que eu mais gosto. Assim, ele é bastante ingênuo, na verdade, imaturo. Mas é essa mesma a ideia. A ideia é que ele seja imaturo. É do Manuel Bandeira, chama Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor no coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão, levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos, ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia nenhum caso das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. É uma piada, porque ele tá falando que provavelmente ele teve uma namorada que não ligava pro carinho que ele dava pra ela, que ele queria fazer uma surpresa e ela não gostava, esse tipo de coisa. E daí ele fez essa piada falando que o porquinho da Índia, que era... que não ligava pro carinho dele, que ele queria fazer as coisas legais pro bichinho e o bichinho não queria, se comportava como a primeira namorada dele. É uma piadinha. Aqui tem algo interessante, levava ele pra sala. Aqui é aquilo que eu falei sobre o fim da linguagem tradicional, sobre usar o coloquialismo. Levar ele para a sala, não tem levar para a sala, não, é para a sala e acabou, sabe? É falar como o povo fala e não mais ficar escrevendo como os parnasianos faziam. Aqui tem o Canto Regresso da Pátria, que eu falei agora de pouco, é de Oswald de Andrade. Não sei se vocês lembram daquele texto, na minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, aquele que é super conhecido. Então, ele fez uma piadinha com isso aqui também, uma paródia, na verdade. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores, minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá, não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. É claramente uma referência à canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que a gente viu na aula de romantismo. Mas é uma piada também. É um poema piada, mas é mais. Eu achei que é um exemplo melhor de intertextualidade. E por fim, tem Música Manivela, que é uma valorização dos temas cotidianos, que é do Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. Sente-se diante da vitrola e esqueça-se das vicissitudes da vida. Na dura labuta de todos os dias, não deve ninguém que se preze, descuidar dos prazeres da alma, discos a todos os preços. Aqui ele está falando de coisas da vida, né? Sente-se diante da vitrola para ouvir música e esqueça dos problemas da vida. No trabalho do dia a dia, ninguém que se preza tem que descuidar dos prazeres da alma. Ou seja, você tem que ouvir música mesmo, cara. Sabe? É isso que ele tá falando. No dia a dia você tá cansado, vai ouvir música, sabe? Não vai ficar preso nisso. Disco a todos os preços, que parece algo um pouco de propaganda, que ele deve ter pego de alguma coisa que ele ouviu na rua. Essa é a ideia, trazer a rua pro poema. É isso que ele quer. É isso, gente. Agora o próximo vídeo é sobre os escritores da primeira fase, que serão 3. Um abraço.